A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez estou aqui para fazermos uma reflexão a respeito da palavra do Senhor. E eu estou aqui com essa revista das Assembleias de Deus, da CPAD, da Escola Bíblica Dominical, que fala a respeito da unidade da raça humana. Então eu gostaria de trazer algumas coisas que possam complementar, acrescentar aquilo que você já aprendeu. Eu gosto muito de frisar que todas as vezes que nós apenas repassamos o que está escrito, há um certo prejuízo para a igreja, porque os irmãos, poderiam participar muito mais, interagir muito mais, acrescentar muito mais, se os obreiros, se os irmãos participarem mais. Então, amados, que fica aí a dica, participe das aulas, você que é aluno da escola bíblica, incentive outras pessoas a participarem. Nós vamos começar, vou só recapitular alguns pontos que foram abordados nesta lição. O primeiro ponto, é a unidade racial do ser humano, no qual inclui aqui a origem divina do ser humano, a unidade racial do ser humano, a unidade psicológica do ser humano. Esse é o primeiro ponto, o primeiro tópico. E é nesse tópico que eu vou falar algumas coisas para podermos ir além, ok? Então vejamos. Nós vamos falar aqui da unidade do ser humano, Como que o ser humano foi criado? Qual o propósito da criação? Nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, 26, a Bíblia nos diz, o Senhor Deus, diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio. Então, Adão foi criado perfeito, um ser perfeito, com capacidades de comunicação, da qual nós hoje temos grande dificuldade como ser humano. Então, Adão, como que você pode explicar que Adão foi criado perfeito? Adão foi criado perfeito porque ele tinha a capacidade de responder segundo o propósito de Deus. Então você me pergunta, qual é o propósito de Deus? Aqui em Isaías capítulo 43, verso 7, a Bíblia nos diz que o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. E isso corresponde à perfeição do projeto de Deus. Há dois aspectos que eu gostaria de mencionar aqui nessa questão do homem ser perfeito. O homem foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. E no verso 27 de Gênesis 1, 28 ali por diante, diz assim, que a imagem, que o homem foi criado à imagem de Deus, a imagem de Deus o criou. Então, nós temos que observar que quando o homem foi criado, ele tinha plena e total consciência. Então, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi criado para governo, O homem foi criado para governar, para representar. Então, ser criado à imagem e semelhança de Deus, podemos observar dois aspectos de grande importância. O primeiro aspecto tem a ver com a imagem. A imagem o homem iria representar Deus em sua autoridade, onde qualquer ser que olhasse para Adão, ali no Éden, olharia veria a autoridade de Deus como o próprio Deus. É uma representação, ok? E a imagem significa isso, e a semelhança na expressão. O homem foi criado para expressar Deus. O que isso significa? Que o mesmo comportamento e atitude do homem seriam semelhantes a de Deus em seu caráter. Então, quando olhassem para Adão, viriam nele a expressão de Deus, a expressão do ser de Deus representada ali no caráter, ok? Então vamos avançar um pouco mais. O primeiro homem, como a gente já viu, já foi ensinado, já foi falado, ele foi criado perfeito. Então o que representa essa perfeição? Essa perfeição era a capacidade que Adão tinha de atingir o propósito que Deus estabeleceu, que Deus determinou a ele. Então o homem era pleno. Vamos ver algumas características deste homem
desse ser humano criado de uma forma singular, de uma forma especial por Deus. O primeiro Adão, ele tinha ali plena compreensão, ele compreendia, né, as diretrizes que Deus lhe passava. Ele tinha ali compreensão, ele tinha relacionamento com o Senhor, e ele tinha ali uma outra coisa que era importantíssimo para ele e para nós, o descanso. Adão descansava no Senhor, descansava em Deus, tinha toda a provisão. O trabalho de Adão não é o trabalho que nós temos hoje, um trabalho dificultoso, suado, cansativo, enfadonho. Adão era pleno, ele descansava no Senhor. Então, 3 coisas Adão tinha: relacionamento, compreensão e descanso. Isso Adão em seu estado perfeito. Nesse estado perfeito, ele poderia, né, plenamente dar os nomes aos animais. Até mesmo a Eva, o autor aqui também ele coloca que Adão deu nome a Eva de uma forma até poética. Então ele poderia fazer isso. O que é compreender? Adão poderia fazer todas as coisas que Deus lhe designava sem problema algum. E tudo isso tem a ver com a perfeição. Perfeito não significa que ele era igual a Deus. Perfeito significa que para o propósito pelo qual ele foi criado, ele poderia responder da maneira como o Senhor planejou. E uma outra coisa que nós podemos destacar também é a unidade. A unidade de Adão é que todos os seres humanos nascem em Adão, saem de Adão, porque Adão é o pai de todos, o pai de todos os seres humanos. Adão significa humano, ou podemos também dizer humanidade. Uma coisa que eu gostaria de destacar aqui em relação à unidade do ser humano, eu gostaria de destacar aqui dois pontos. Como que Adão ele se comunicava, né? Essa unidade, essa simplicidade, como que Adão interagia. O que eu gostaria de destacar agora era a questão aqui do ponto 3, do tópico 1, a unidade psicológica do ser humano. Mas eu gostaria de mostrar um pouco mais a questão não apenas do psique, que vem da palavra psique, onde vem a palavra psicologia, né? Então eu gostaria de destacar 2 pontos da maneira como Adão se comunicava, se relacionava com o Senhor. A primeira dela era por via espiritual, a segunda por via da alma ou do psique, onde eu acabei de mencionar que vem a palavra psicologia. Então você pode me perguntar, como que funcionava o relacionamento, a intimidade, como que Adão se relacionava com o Senhor? Adão se relacionava por meio, basicamente, desses 2 mecanismos, pelo qual ele tinha livre acesso ao Senhor, livre acesso a Deus. Ele se comunicava por meio da faculdade do Espírito, que envolve aí a fé e consciência, né? Esses 2 mecanismos compõem a natureza do ser espiritual. Adão, ainda em estado perfeito, ele estava ali na direção do Espírito, ligado no Senhor. Então ele se comunicava por esse mecanismo da consciência, ele poderia entender exatamente a vontade de Deus e compreender o que Deus queria. E a outra é a faculdade da alma. Essa faculdade não tinha domínio sobre o homem. A faculdade da alma era apenas um mecanismo, um meio de transmitir a mensagem que vinha da consciência, do espírito. E quais são as faculdades da alma? A primeira tem a ver com o intelecto, o intelecto é aquela parte onde a gente pensa, raciocina, julga e adquire conhecimento. E tem também o sentimento. O sentimento tem a ver com a emoção, com o prazer, com a alegria, com a dor, com a tristeza. E tem a vontade, que é o resultado do intelecto
e do sentimento. Então, essas duas, ela tem como sua consequência a vontade. A vontade é o resultado da influência, portanto, do intelecto e do sentimento, ok? E tem a faculdade do espírito, que envolve fé e envolve consciência. Desde o princípio, às vezes a gente deixa passar, que desde o princípio tudo foi uma questão de fé. Tudo foi uma questão de obediência. Então, a fé era algo que era normal para Adão. Adão não tinha nenhuma dificuldade quanto à fé, né? Quanto a exercer esse nível de espiritualidade. O homem comum, o homem que nasce hoje naturalmente, ele está ausente nele a questão da fé e a questão da consciência, porque essas coisas são questões espirituais. Que se o homem está morto, se o homem está no pecado, ele está ausente tanto da consciência quanto da fé. Embora nós possamos ter níveis de consciência no nosso campo natural, só que essa consciência não é a realidade do ser humano, da consciência, portanto, da consciência real. Aqui no ponto 2, diz assim, a unidade linguística original da humanidade. Muitas pessoas às vezes perguntam como que será, como que era, né, a questão da comunicação entre Deus e o homem, como que era verbal, era pelo pensamento, Deus falava e Adão respondia na mente, o seu pensamento sem abrir a boca. Essas questões já não vêm tanto ao caso. O que importa era que a maneira que Adão se comunicava era perfeita. E com certeza depois da queda, a forma de comunicar-se, ela veio mudando, né? Então aqui o autor da lição, ele vai narrando que Adão até Noé tinha um tipo de linguagem, um tipo de falar. Depois de Noé, vem a questão aí da confusão da língua, onde eu vejo aqui a confusão da língua, ali onde na Torre de Babel, Babel significa confusão, que ali é a verdadeira expressão da confusão mental do homem, da confusão da alma. A alma passou a ter o domínio, né? Uma vez que a espiritualidade está ausente, o que o homem pode ter agora, depois do pecado, é apenas as faculdades da alma operando, agindo, interagindo entre si, e isso causa uma grande confusão, porque a faculdade da alma, ela não foi criada para ser a base primária de comunicação, mas era para ser apenas um instrumento pelo qual o homem expressaria e se comunicaria. É apenas um canal, ok? Então, com a confusão das línguas, fica bem claro para nós que essa confusão é a expressão a expressão do homem de ação, no qual ele mesmo demonstra o quanto ele está perdido, confuso, procurando meios para poder subjugar, de ter poder, de ter riquezas, de ter domínio. Essa capacidade de domínio foi perdida. Então, mesmo que ela sendo perdida lá no Éden, há essa busca ainda constante do ser humano de subjugar, de estar em cima, de estar no governo, de estar no domínio, ok? Mas todas essas questões agora é um emaranhado de confusão. Por isso que ali naquele momento, Deus, ali no momento em que eles estavam ali querendo construir a torre, Deus os dispersa. Antes todos falavam a mesma língua, e quando há essa dispersão, mostra o distanciamento, na verdade, do homem de Deus, do projeto inicial, e o quanto o homem agora está perdido, está cada vez mais distante de Deus. Antes havia uma proximidade maior, tanto de região, de linguística, e agora todos foram espalhados e cada um falando num dialeto que o outro não entendia,
ok? Então eu vejo aí que essa confusão, ela é a verdadeira expressão do estado do homem, fragmentado, espalhado. Então precisa juntar, o homem não consegue raciocinar direito, não consegue pensar direito, não consegue fazer nada sem dar confusão. É isso que eu gostaria de passar, para que nós pudéssemos observar e podermos aplicar as coisas. Entendendo melhor, nós podemos aplicar e viver de uma maneira como servos do Senhor, de uma maneira saudável. E o porquê eu estou dizendo isso? Vamos voltar lá para o Éden. Adão, enquanto estava no Éden, ali no jardim, ele tinha... era tudo facilitado para ele. Ele tinha compreensão, ele tinha relacionamento, e ele desfrutava do descanso. Quando ele cai, ele começa a ter suas dificuldades. Antes, o relacionamento era direto. Ele poderia se aproximar de Deus. Agora não. Ele perdeu esse acesso, não tem mais como se comunicar. E eu, analisando essas questões desse distanciamento, eu vejo nós mesmos na nossa vida comum, quando somos pequenos, criados em um determinado lugar, conhecendo determinadas pessoas. Quando você se distancia, vai morar em outra região, ou até mesmo perto, mas não vê mais a pessoa, quanto mais tempo, né, essa pessoa fica ausente da outra, mais perde as relações, perde a intimidade ali, a compreensão, e logo se torna um desconhecido. Uma criança de meses, né, eu tenho um filho de 5 meses, na verdade, e ele me reconhece. Eu chego e ele me reconhece. Mas se eu passar 1 ano sem vê-lo, ele não vai me reconhecer mais. Então, é essa distância que eu estou falando. O homem se distancia de Deus, embora Deus ainda se comunicasse com eles ali naquele período, ficou cada vez mais distante. Deus foi agindo de outras maneiras para se comunicar com o homem. Okay? Então, o homem se torna um emaranhado de confusão, porque agora ele precisa trabalhar, onde tem suor, fadiga, cansaço. O raciocínio dele é sempre um raciocínio egoísta, é sempre um raciocínio da sua natureza pecaminosa, e o descanso se foi, o relacionamento se foi, e tudo ficou realmente uma confusão. Okay? Então nós podemos ver essas questões da reunificação das línguas lá em Atos 2, quando acontece ali a descida do Espírito Santo em Pentecostes, quando todos que falavam em línguas diferentes, dialetos diferentes, puderam compreender o que o outro falava na sua própria língua. Porque agora é uma questão espiritual. Agora a descida do Espírito Santo traz de volta a unidade linguística entre o homem e Deus. Nós, como servos de Deus, também precisamos ter uma linguagem, uma única linguagem. Nós podemos andar em qualquer canto do mundo, mesmo que a nossa língua nativa, nós às vezes não compreendemos o que o outro fala, mas quando se fala da palavra, somos há uma unidade, porque agora é uma questão do Espírito. E é exatamente isso que nós vamos ver agora no ponto 3 da lição, que diz assim: em Cristo todos somos um. O Adão estava no Éden, ele era o representante, é o pai de todos os seres humanos, e se ele havia uma unidade linguística, há uma unidade nele que foi perdida, essa unidade também se perde em todos os seres humanos. Os seres humanos se tornam corrompidos, pecadores. A Bíblia diz que foi pelo pecado de Adão que entrou a morte no mundo. E todos se tornaram pecadores, separados, destituídos, distantes do Senhor. Então, o pecado de Adão trouxe também consequência para todos nós. E essa unidade que foi perdida, ela foi perdida para todos. Então, todos pecam, todos se tornam separados de Deus. E agora, somente em Cristo é que há essa unidade novamente.
Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar é que Deus, ele se relaciona com o ser humano por meio do representante. Foi assim com Adão. Adão representa toda a humanidade. Se Adão cai, todos caem juntos. No tempo dos sacerdotes, era o sacerdote e o sumo sacerdote que representava a nação. E quando Cristo veio, Cristo também agora, ele é o representante de todo aquele que crê, de uma nova raça, de uma nova espécie de ser humano que foi feita segundo o projeto de Deus. E uma coisa que eu gostaria de destacar é que essa representação, ela pode mudar a nossa vida quando nós a compreendemos a fundo, quando compreendemos as questões do pecado de uma maneira profunda, não da maneira muito generalizada, muito superficial que nós abordamos as questões do pecado. Hoje é uma grande necessidade de voltarmos a falar a respeito do pecado, porque sem saber do pecado, da gravidade, dos fatos que aconteceram, fica difícil a pessoa ouvir a palavra do Senhor e crer. Porque se não há algo grave, danoso, que trouxe uma consequência tão séria para todos nós, qual é a necessidade de salvação? O que poucos sabem, mas deveriam saber, muitos deveriam saber, é que o pecado de um só é que trouxe condenação para toda a nação, melhor dizendo, para toda a raça humana. Então, Adão era o representante do ser humano no Éden, e ele foi tirado de lá, ele foi expulso do jardim do Éden, ali no jardim do Éden. Então, essa expulsão é o símbolo da expulsão do ser humano da presença de Deus. O ser humano foi expulso. E a Bíblia diz lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituído é o mesmo que separado, destronado, expulso. Podemos até dizer despido da glória de Deus. O homem no Éden, ele se via vestido da glória de Deus. E uma vez que ele estava vestido da glória de Deus, ele poderia viver e desfrutar de toda a plenitude de Deus. Porque não foi para louvor e glória de Deus que o homem foi criado. Para o homem corresponder às expectativas pelo qual Deus o criou, era necessário que o homem cumprisse cabalmente o propósito. Mas como que ele falhou? Há uma coisa que eu gostaria de destacar, a questão disso, é que às vezes a gente fala e passa batido, é a seguinte: o pecado trouxe separação, o homem perde o contato, ligação, relacionamento com Deus. Agora ele passa a ter dificuldades de sobrevivência, depende do suor, da força, do braço, para poder ter mantimento. O homem agora passa a ser independente de Deus, se tornando agora dependente de si mesmo. Ele perde essa dependência de Deus, provisão do céu, e agora ele passa a ser autônomo. Ele que tem que se virar. Então essas consequências é apenas uma fagulha da realidade. Com a morte, a separação, morte significa separar, desligar. Então com essa morte o homem passa a ser apenas um ser natural, terreno, voltado para as coisas da terra. E com isso, com o pecado veio a morte do corpo, doenças, veio vários tipos de doenças, enfermidades, e essas coisas que fragilizam o homem é apenas o indicador da condição espiritual dele. Então, se o homem está separado, destituído de Deus, destronado, o homem agora ele se torna escravo do pecado, escravo de Satanás. No Éden acontece aquilo que muitos pregadores, estudiosos
chama que foi ali uma violência, uma quebra, uma transgressão da lei de Deus. Vamos só dar uma recapitulada. A lei de Deus, ela não foi quebrada nos 10 mandamentos dada por Moisés, quando Deus deu a ele. A lei foi quebrada no Éden. Por essa razão, quando o homem transgride a lei no Éden, ele se torna incapaz agora de poder cumprir qualquer tipo de lei, naturalmente, de si mesmo, que Deus coloque a ele. Então, a fé, agora era aqui onde eu queria chegar. Lembra lá atrás que eu falei da fé e da consciência? Quando Adão morre, Adão perde a consciência e não tem como exercer fé. Tudo era uma questão de crer e ter fé. Quando Deus diz ao homem: Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela morrer, certamente morrerás. Adão, tudo era uma dependência de crer e de ter fé. Adão precisava dar crédito à palavra de Deus e acreditar nisso produziria fé. Quando que a fé seria exercida? Quando ele, diante da árvore, negasse comê-la, não aceitasse a proposta de Satanás de querer ser igual a Deus. Então, quando Adão come, ele, por não dar crédito à palavra de Deus, ele come. Por essa razão, a salvação, ela vem da mesma maneira. A salvação é preciso crer. Se não crer, não tem como ser salvo. Então a palavra diz que é para todo aquele que nele crê. Basta crer. Porém, o crer somente não basta. O crer precisa gerar fé. Crer é uma coisa, ter fé é outra coisa. Crer é onde todo o processo da fé surge. A fé é o estágio final daquilo que nós cremos. Então, eu posso crer em qualquer coisa. Agora, ter fé é o resultado daquilo que eu creio. É permanecer na fidelidade daquilo que nós cremos. Por essa razão, todo aquele que crê, ele precisa agora viver pela fé. Vamos tentar resumir da melhor forma possível agora, para a gente poder encerrar esse vídeo. Quando Jesus vem, quando o nosso Senhor vem, ele vem na figura humana. Porque quem pecou? Quem pecou foi o homem. E Deus é justo. Deus disse que no dia que o homem pecasse, ele morreria. Então, com o pecado, Deus, por sua justiça, exige punição. Qual é a dívida do homem? A dívida é morrer. Somente morrendo a dívida é paga. Então, quando o homem é condenado... desculpa aí. Quando o homem é condenado, há necessidade do pagamento da dívida. Qual é o pagamento da dívida? Morte. Então, Deus nos amou de tal maneira, ele envia o seu próprio filho na figura humana, como homem, vivendo na mesma semelhança do primeiro Adão, o primeiro representante, para que ele agora se torne o nosso representante. Cristo agora é o segundo Adão e último. Depois dele não haverá outro. Então ele, nos torna agora um. Por isso que nele agora nós podemos ter um relacionamento com o Senhor da mesma forma como Adão tinha no início. Porém agora com dupla honra. Porém agora com status elevado. E por que nós dizemos isso? Porque quando Cristo vem, ele vem na mesma figura, ele morre em nosso lugar, ele morre para pagar, para pagar a condenação e nos perdoar dos nossos pecados. Então, quando Cristo vem, torna possível a restauração do homem. O homem agora é restaurado, ele nasce de novo. Todo aquele que crê, nasce de novo. Então, com esse novo nascimento,
surge agora uma coisa que estava morta, que é a consciência. Agora o ser cristão, ele é dotado agora de uma consciência e é capaz de exercer fé. Não é só ter fé momentânea, é exercer, viver pela fé. Então, como que nós podemos explicar essa questão da fé? Nós precisamos ter a mesma fé do padrão de Deus. Deus, no início, diz: haja luz, houve luz. Fé é a capacidade de execução por meio da autoridade. Então, quando Deus abre a boca, diz: façamos o homem é criado. Quando Deus diz: haja luz, haja luz. E todo aquele que creu lá nas passagens dos evangelhos, que creu no Senhor Jesus e recorreu a Ele, Jesus dizia: o que queres? Eu quero ver. A tua fé te salvou. É o poder de execução mediante aquilo que nós cremos. Então, quando nós cremos de fato no Senhor, nós vivemos pela fé. E aquilo que nós cremos, ela se torna concreto, se torna algo real na nossa vida. Por isso que aquele que vive pela fé, ele não vive pelas coisas que vê, e sim por coisas invisíveis, porque ele creu na promessa, agora ele vive segundo a promessa. Então, o que Jesus quis dizer quando ele disse assim: olha, vocês farão coisas maiores, porque nos foi dado a autoridade de poder curar. Por isso que libertar, pregar o evangelho, por isso que quando o homem abre a sua boca com fé, a palavra diz que até uma montanha pode ser removida. Porque somos semelhantes agora a Deus, em seu caráter, e somos agora imagem em sua autoridade. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que lá em Gênesis, no capítulo 1, 26, diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porém o homem ali, ele não se tornou imagem e semelhança, ele era apenas uma imagem. Porque no versículo seguinte, acho que 27 e 28, diz que a imagem de Deus o criou. Deus criou o homem à sua imagem. Então, e a semelhança? Ficou onde? A semelhança era aquilo que o homem tinha que fazer. Se semelhança tem a ver com expressar o caráter de Deus, então o homem precisava agora fazer exatamente isso. Como que ele faria isso? Ele era apenas uma imagem, ele tinha autoridade, tudo estava sujeito a ele, inclusive Eva. Então, quando ele se ele negasse o fruto e não o comesse, ele ali estaria expressando Deus em seu caráter, como? Com sua atitude, com seu comportamento, e isso faria com que ele cumprisse o propósito. Então o homem seria plenamente perfeito, completo de tudo, porque ele de fato seria a imagem e semelhança de Deus. Nós vemos que no Éden não foi. O homem se torna imagem e semelhança em Cristo. O novo Adão, o último Adão, o homem se torna um. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13. 13, não, vou colocar aqui, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o 15, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 16, pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? É uma pergunta. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, isso fala de unidade. Nós temos agora a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? É uma mente espiritual. É uma mente voltada agora para as coisas do céu. Por isso que um cristão espiritual, ele compreende o que Deus está querendo falar. A sua linguagem, a sua comunicação, ela agora é eficaz. E isso a gente vai aprendendo, né? Então, a retomada do espírito das questões da faculdade da alma nos faz com que a gente renegue as faculdades da alma. E que nós podemos renegar a nossa vontade, o nosso desejo, os nossos sentimentos,
Porque agora o espírito volta ao estado de origem, de ter comunicação. E agora nossa vontade, o nosso querer é apenas um mecanismo que Deus usa para expressar o ser dele mesmo, a expressão de Deus. E lá em 2 Coríntios também diz que o Senhor, né, agora é a imagem de Deus. Olha o que está dizendo aqui, na verdade não é 2 Coríntios, é 1 Coríntios capítulo 15. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso do 46 em diante, diz assim, vou ler do 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do espírito. Ou melhor dizendo, é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Agora onde eu quero dizer? 49. E, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. O que é a imagem? É na representação, da representatividade, com autoridade. E também a Bíblia diz que nós também somos semelhantes a Ele. Em 1 João 3, agora diz que nós seremos a semelhança do Senhor. Então 3:2, 1 João 3:2 diz assim. Vamos lá. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Glória a Deus. Então, amados, o homem agora, a Bíblia também diz que em Cristo Jesus, que Cristo é a exata expressão do ser de Deus, né, em seu caráter, em sua imagem completa. Então, o que nós queremos para finalizar é que somos agora em Cristo Jesus a imagem e semelhança de Deus. Mesmo que nós não consigamos ver isso plenamente, mas a palavra de Deus diz que quando o Senhor se manifestar, seremos por completo como Ele é. Amém? Então, nós agora temos tudo de volta. Temos a consciência. O cristianismo agora não é uma questão de que pode ou não pode, é uma questão de consciência, né? Agora é uma questão de maturidade, de crescimento, e é uma questão agora de fé. É necessário fé para crer que em Cristo Jesus podemos exercer a unidade, podemos ter comunicação com o Pai, podemos ter vida, e uma vez que somos de Cristo, dotados de dons, feitos à imagem e semelhança de Deus, podemos sim anunciar o Evangelho, declarar cura, libertação, anunciar salvação, e se nós exercemos a fé como devemos exercer, certamente veremos dias gloriosos. A paz do Senhor a todos, e que essa lição possa ter te edificado, assim como tem me edificado. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima.